Curiosos universais. Hoje estamos aqui para poder falar de uma das principais atrações do Circo dos Horrores, de um dos Circos dos Horrores da Inglaterra. Muito bem, iremos falar hoje sobre Joseph Merrick, um cidadão inglês que nasceu com uma deformação. Muito bem, Joseph Merrick nasceu em 5 de agosto de 1862 e faleceu na data de 11 de abril de 1890. Como já podemos imaginar, a vida de Joseph não era fácil, ter que enfrentar o preconceito e etc. Mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque simplesmente Joseph nasceu até que normal. Foi com o tempo que Joseph apresentou alguns sintomas disso. Vamos lá. Vamos dar começo ao vídeo, começando a história. Muito bem, Joseph começou sua vida normalmente, ele tinha nascido e etc. Depois que ele começou a crescer, começaram a vir alguns sintomas, como o crescimento de seu crânio e a deformação dele, a deformação do braço e a deformação de uma perna. Tanto é que foi por isso que ele foi conhecido como o Homem-Elefante, por conta que isso parecia uma pele grossa, parecia uma pele de elefante. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma doença rara para a época. Por que rara para a época, gente? Porque lembrem-se, era 1800. Ou seja, não tinha tecnologia suficiente para eles fazerem exames para descobrir qual era aquela doença. Atualmente sabemos qual era a doença, mas antigamente não. Vamos lá. Joseph saiu da casa de sua mãe depois de um tempinho que ele começou a apresentar aquilo, porque simplesmente sua mãe morreu. E seu pai não era a melhor pessoa para ficar cuidando dele. Por quê? Porque seu pai, depois da morte da mãe de Joseph, se casou com outra pessoa. Então, Joseph começou a ter uma madrasta. A madrasta odiava Joseph. Então, por isso ela começava a chamar ele de vários nomes, como de bicho. O pai de Joseph, para vocês terem uma ideia, ele era uma espécie de cachorrinho. Ele fazia tudo que a madame mandasse. Por exemplo, a madame mandasse, eita que menino feio, dá vontade de bater nele. Aí o pai ia aí, pá! Aí era isso que acontecia. Joseph, então cansado daquilo, então decide sair. Depois de um tempo, Joseph, então ele decide ir. Ele arruma alguns amiguinhos no caminho. Só que aí que vem ao ponto. Nem todos esses amigos queriam bem de Joseph. Bora lá. Joseph, então, depois de um tempo de ter saído da casa de sua mãe para poder ir para outro lugar, ele então decide ir trabalhar em um circo de horrores. O que podia ser melhor que isso? Tudo. Gente, Joseph não tinha escolha, porque nenhum trabalho iria aceitar uma pessoa daquele tipo na época. Ou seja, Joseph não conseguiria nenhum trabalho além daquele. Então foi por isso que Joseph decidiu, então, ir trabalhar no Circo dos Horrores. Afinal, aquela profissão estava começando a ficar popular. Então ele viu que teria que fazer aquilo. Muito bem, depois de um tempo, quando o Circo dos Horrores foi banido de uma vez, por conta que o governo viu que aquela prática não era muito boa, tanto mental, tanto fisicamente, o governo baniu e todos o Circo dos Horrores acabaram fechando. Joseph então teve que ir pra rua. O patrão, infelizmente, dele disse desse jeito: Joseph, vem aqui, minha amiguinha. Joseph veio: oi, patrão. Aí o patrão disse: tchau, Joseph, tá demitido, vá embora. Aí foi simplesmente isso que houve. Depois de um tempinho, infelizmente, Joseph teve que ir de trem para outra cidade. Então, nessa cidade, Joseph conhece um médico que o ajudou muito
na vida de Joseph, por conta que aquele médico virou um amigo de Joseph, queria ajudar ele a qualquer custo. Joseph, então, viaja de trem outra vez. Então ele vai para outra cidade da Inglaterra. Só que dessa vez nem tudo dá certo. Por quê? Porque vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vou dar 10 segundos para vocês escreverem. Pronto, acabou o tempo. Então, bora lá. Joseph não se deu bem porque ele foi preso quando ele saiu do trem. Porque o povo começou a encarar ele. Começou a fazer isso. Oh, nossa, um bicho, sai de perto de mim. Sai de perto. Aí, infelizmente, Joseph foi preso. Então, o médico que ajudava muito Joseph, que queria tanto carinho por ele, decide ajudá-lo. Então, solta ele da cadeia. Logo depois, então, Joseph vai... meio que mora, vamos dizer assim, no hospital. Então, gente, Joseph, ele tinha problemas para dormir. Por quê? Porque ele não podia dormir de um jeito normal. Por conta que se ele dormisse deitado desse jeito, assim, ó, deitadinho, vamos supor que aqui a minha cama, ele dormisse deitadinho, ó, a cabeça dele ia fazer isso e ele ia morrer sufocado por conta do peso de sua cabeça. Então o médico de Joseph decide que Joseph não iria ter muito mais tempo para ele poder viver por conta daquela doença. Então ele simplesmente vê aquela situação e decide arranjar uma mulher para Joseph. A mulher, ao ver Joseph, eles logo se tornaram almas gêmeas no comecinho. Só que, claro, a mulher ficou meio espantada de ver ele. Mas ele viu aquela mulher e foi amor à primeira vista. Então os dois até que se deram bem. Depois de um tempo, Joseph ficou convencido que ele era uma pessoa normal. E ele decide dormir. No dia seguinte, de manhã, quando as enfermeiras foram olhar Joseph não estava mais entre nós no dia 5 de maio. Então, na autópsia foi deduzida que Joseph morreu por asfixiado. Ou seja, gente, ele dormiu. Sabe por que ele morreu? Porque simplesmente ele tentou ser uma pessoa normal. Porque ele dormiu desse jeito. Aí a cabeça veio e matou ele. Essa é a triste história do homem-elefante. Mas, gente, eu contei só alguns detalhes que aconteceram. Eu não contei tudo, porque senão ia demorar bem mais tempo do que isso. Só resumi. Muito bem, gente, esse foi o canal Curiosidades Universais. Se inscreve, deixa o like e também ativa o sininho.